Olá, caros alunos. Me chamo Clineu e sou um dos tutores à distância que irá lhe apresentar esta disciplina, Introdução à Computação. Bom, irei falar um pouco e resumidamente sobre os tipos de software. Então, o software na visão das máquinas é nada mais do que uma sequência de comandos. Porém, dependendo do objetivo que damos a essa sequência, nós podemos classificá-los em diversas categorias, que iremos ver ao longo deste slide. Editor de texto. Nada mais é do que um programa de computador capaz de produzir um texto, onde você pode alterar, corrigir, formatar e salvar um texto para mais tarde poder revê-lo novamente. Existem vários exemplos de editor de texto, porém o mais conhecido é o Microsoft Word, o Writer da LibreOffice e o bloco de notas. Planilhas eletrônicas de cálculo. É um tipo de programa de computador que utiliza tabelas para a realização de cálculos ou apresentações de dados. Então, cada tabela é formada por uma grade composta de linhas e colunas. Portanto, o nome eletrônica se deve à sua implementação por meio de programas de computador, e o mais comum que nós conhecemos é o Excel da Microsoft. Apresentadores. É um programa, como já diz o nome, serve para realizar apresentações em slides, podendo conter textos, imagem, tabelas, vídeos, etc. É um exemplo do PowerPoint e o Impress da LibreOffice. Sistema gerenciador de banco de dados. É um programa que permite que determinados dados sejam armazenados e organizados dentro de um computador, de forma que sua recuperação seja fácil e rápida, substituindo aqueles velhos arquivos baseados em fichas de papel. Existem vários programas, desde os mais simples até os profissionais, como por exemplo o Access da Microsoft e a Oracle da Oracle. Navegadores. É um programa chamado de browser que ganhou muita popularidade com a utilização da internet, nos lares e nos locais de trabalho, e que permite o acesso a documentos que estivessem em qualquer servidor web disponível na rede de computadores. O exemplo de navegadores é o Internet Explorer, Mozilla Firefox e o Google Chrome. Sistema operacional. É um programa que faz o elo entre o que o usuário queria e como o computador realizaria a tarefa. Portanto, o usuário não precisa saber como a máquina funciona, pois o sistema operacional é que realizaria a tarefa de traduzir a ordem do usuário e mostraria o resultado desejado. Outra função importante é a administração de recursos, de forma que os programas que neles são executados usem os recursos da máquina real por intermédio do sistema operacional. E o exemplo mais comum é o Windows da Microsoft, o Mac da Apple e o Linux. Linguagem de programação. É uma língua na qual deve ser escrita uma sequência de comandos que você quer que o computador execute. Essa sequência de comandos é um texto a qual damos o nome de programa de computador. Um exemplo de linguagem de programação é o Pascal, a linguagem C, o Java e o Basic. Diagramadores. São programas que servem para dar uma forma profissional a textos escritos, em formato de jornais, posters, cartões e revistas. Também é muito comum se referir aos programas desta categoria como Desktop Publisher. E o exemplo disso é o Publisher da Microsoft e o PageMaker da Adobe. Programas gráficos. Essa é uma categoria difícil de definir, pois abrange uma grande gama de programas, com objetivos diferentes e com formas diferentes de funcionamento. Ele pode ser qualquer um cujo objetivo seja criar ou manipular imagens. E um exemplo mais simples é o Paint da Microsoft. Comunicadores instantâneos. São todos aqueles programas que permitem conversas em tempo real, usando a estrutura da internet com os recursos de texto, som, vídeo ou uma combinação destes. É como, por exemplo, o Messenger e o próprio Skype. Pragas eletrônicas. Devido ao crescimento de pessoas que utilizam a internet para fazerem suas tarefas do dia a dia, muitas pessoas, além de utilizá-la para adquirir
novos conhecimentos, infelizmente, utilizam para fazer mal a outras pessoas. E com isso, desenvolve programas que invadem suas privacidades, ou apenas programas para prejudicá-las materialmente. São exemplos de vírus, worms, cavalo de Troia, phishing, rootkit, spywares e keyloggers. Antivírus. Para combater essas pragas eletrônicas, existem pessoas que vivem de desenvolver programas de proteção contra essas pragas. Mas o mais importante para se manter longe desse perigo é a informação. Mas tem hora que passa desapercebida alguma praga e infecta a sua máquina. E se você possuir um programa de antivírus e este esteja atualizado, basta acessá-lo e removê-la. E se mesmo assim não adiantar, chame um técnico de sua confiança para que possa realizar tal procedimento. E estes são alguns exemplos de antivírus que existem no mercado atualmente. Bom, então é isso, pessoal. Este foi um breve resumo dos tipos de softwares que estão presentes no nosso dia a dia. Se surgir alguma dúvida, entre em contato conosco, queremos sempre atendê-los. Obrigado.